Olá, bem-vindas, bem-vindos! É um prazer ter vocês aqui para mais esse episódio da segunda temporada da série Conversa Segura no canal SeguroPod. Eu sou a Leila Sterenberg e hoje a gente vai falar de títulos de capitalização. Como é que eles podem ajudar a aumentar os investimentos em infraestrutura no nosso país e ainda ensinar a população brasileira a poupar? Eu recebo aqui no estúdio o diretor-presidente da Capemisa Capitalização, Márcio Coutinho, o presidente da Brasil Cap, Antônio Carlos Teixeira, e o diretor-presidente da Cover Capitalização, Luciano Granito. Rapazes, é um prazer ter vocês aqui. Da mesma forma, sinto honrado pelo convite, estar aqui falando de capitalização, que é um tema que faz parte da minha vida aí há 30 anos, na sua companhia, na sua liderança, junto com o Antônio Carlos, o Luciano, companheiros aí de estrada também de muito tempo. Muito bem acompanhados estamos. Bom, em 5 anos, a arrecadação da capitalização passou de 24 bi para 30 bilhões de reais. Me corrija se eu estiver enganada nesses números. Então a gente vê que o produto cresce, Márcio. Agora, muita gente não sabe o que é capitalização ainda. Como é que você explicaria para alguém que não conhece o que é um título de capitalização, do que ele se trata? Leila, o marco regulatório atual, que data de 2018 e vigora a partir de abril de 2019, ele é o responsável por dar solidez e segurança jurídica para esse crescimento que você citou no mercado. Que ele criou as modalidades, uma identidade bem definida e com uma segurança jurídica importante. Nessa época da discussão do marco regulatório, surgiu uma sentença, um pensamento, uma ideia de solução de negócios com sorteio. Então, dentro das 6 modalidades do título de capitalização, você pode encontrar a solução que você precisa sempre participando do sorteio. Se é um caso de educação financeira, onde você precisa aprender a poupar e participar do sorteio é um estímulo para você permanecer fazendo essa poupança, essa guarda de reserva mensalmente, tem a solução da modalidade tradicional. Se você quer um estímulo para ter um comportamento social mais engajado, defender uma instituição, uma entidade filantrópica, você tem a modalidade da filantropia premiável. E assim você vai passando pelas 6 modalidades, sempre com a possibilidade de alcançar a solução por interesse daquela pessoa, participando de um sorteio. Mas vocês acham que ainda tem discussão hoje no Brasil sobre os títulos de capitalização, né? Quer dizer, algo da imagem do produto, Antônio, que pode mudar? Bom, Leila, primeiramente também gostaria de agradecer a participação. Para mim é uma honra também estar aqui presente nessa mesa que é tão importante para a capitalização do Brasil, né? Bom, assim, eu acho que a capitalização ela teve ao longo dos anos, né, um pouco de estigma em relação, né, a principalmente uma reciprocidade bancária. Mas eu acho que isso já vem mudando já há algum tempo. Que bom que isso tenha acontecido, porque complementando até, né? Assim, é um produto muito dinâmico, é um produto que tem várias propostas de valor e quando você consegue traduzir isso de maneira didática para os nossos clientes, isso traz um ganho e uma visão muito positiva do produto. O exemplo disso é que no nosso NPS lá na Brasil Cap, ele vem crescendo bastante, tanto no PM quanto no PU, na modalidade tradicional. Explica o que é PM e PU, para quem não sabe nada do setor. Perfeito. Então, vou traduzir de uma maneira bem didática. Eu costumo dizer que a capitalização na modalidade tradicional é um jogo que você nunca perde. Uhum. Você acumula, você faz a reserva matemática, você poupa esse dinheiro e se tudo der errado, ou seja, se você não for sorteado, não ganhar uma bolada, no final do plano você recebe tudo de volta corrigido. Essa é a modalidade tradicional. E ela tem na modalidade P1, quando você paga de uma vez, e ela tem na modalidade PM, quando você vai acumulando aos poucos. Então, quando você consegue traduzir dessa forma para o cliente, assim, eu acho que encerra essa discussão da proposta de valor do produto e como ele pode ser vinculado. E aí, dando outros exemplos, né, de proposta de valor, se você quer, por exemplo, fazer um crédito, você tem a capitalização como garantia. Se você quer alugar um imóvel sem burocracia, sem a fiança tradicional, né, sem pedir para ninguém, você tem a capitalização como garantia. Se as empresas querem fazer uma promoção
né, de uma campanha promocional para os seus clientes ou até mesmo para os seus funcionários, temos o incentivo, também é uma capitalização. E assim, né, nós temos várias modalidades, várias possibilidades, é um produto extremamente dinâmico. E pode alavancar a economia brasileira, quer dizer, pode estimular o nosso crescimento econômico, até por estimular a poupança, você acha, Luciano? Com certeza. Antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui presente nessa mesa e debater sobre os títulos de capitalização, que é o nosso dia a dia. Bom, respondendo essa pergunta, eu gostaria de complementar a fala do Márcio, no sentido de conceituação de título de capitalização. Até um tempo atrás, nós tínhamos muito a negativa. Título de capitalização não é isso ou não é aquilo, né? Então, nós tínhamos, não é um investimento. Título de capitalização não é investimento. Ele não é uma loteria. Por isso que foi criado, então, na verdade, um conceito mais amplo, como bem disseste o Márcio. Ele é uma questão de solução de negócios com sorteios, tá? E essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação que o título de capitalização tem, ele consegue abranger várias demandas do mercado e, com isso, abranger também os mais variados tipos de público. Então, a gente tem aí, não à toa, a gente tem essas 6 modalidades que abrangem diversos setores, desde a questão de promocional, tradicional, disciplina financeira e por aí afora. Recapitula essas 6 modalidades. 6 modalidades, vamos lá. Temos a modalidade tradicional, compra programada, incentivo, instrumento de garantia, filantropia programada e o popular. Essas são as 6 modalidades que nós temos hoje dentro dos títulos de capitalização. E essa alavancagem da infraestrutura, ela pode ser vista de uma forma também bastante ampla. Quando a gente fala de infraestrutura, nós podemos pegar isso na amplitude que ela traz. Desde assim, usando um instrumento de garantia, por exemplo, para garantir determinado contrato, passando por todas as outras modalidades e chegando inclusive no filantropia premiável, uma vez que esse título de capitalização ele é destinado àquilo para o subscritor não somente concorrer a um sorteio, mas também fazer o bem através de uma entidade filantrópica. Então, nada melhor que uma infraestrutura básica, que é tu ajudar o próximo, ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, que é a base de tudo. Depois disso, as outras situações estão decorrentes dessa ajuda que se pode fazer também. É interessante essa questão da infraestrutura, né, Márcio? Quer dizer, muita gente tem dificuldade de entender como é que o recurso captado por um título de capitalização pode ser direcionado para o investimento em infraestrutura. Então, nós temos regras muito claras e bem definidas na questão do uso do recurso que a gente administra como poupança popular, né? A imensa maioria, acima de 90%, eu não saberia te precisar exatamente acima de 90% o quanto mas a imensa maioria das reservas são garantidas em títulos pelo governo. Então você acaba sendo um grande financiador no governo para trabalhar, por exemplo, coisas como a infraestrutura. As recentes leis que estão saindo aí, 14.770, e me ajudem aí, tem uma outra... 14.652. 652, né? São duas, porque uma fala de licitação e a outra fala das garantias, né? Em ambos casos, traz a figura do título de capitalização, que ele não estava incluído nisso, como player desse jogo, né? Desse mercado novo que surge aí. Eu reputo que isso também é consequência do marco regulatório, porque até então, até 2018, essas 2 modalidades não eram instrumentos de garantia e filantropia premiável, elas não eram individualizadas. Então ficava uma coisa difícil de você conseguir alavancar o mercado. Tanto que o trabalho que a FENACAP fez, como parte integrante do trabalho da CNCR maior, que é o desenvolvimento do mercado dos seguros, aponta um crescimento muito grande, um potencial, melhor dizendo, de crescimento muito grande no instrumento de garantia. Recapitulando as leis, então, 14.652/23, a respeito do uso dos títulos de capitalização como garantia e empréstimo, e a 14.770/23, permitindo o uso em garantia, licitação, contratação pública, né? Já dá para avaliar se tem um impacto positivo? Já deu para sentir, Luciano?
Sem dúvida, isso aí abriu muito mais o nosso leque de atuação dos títulos de capitalização. Para ter ideia, em 2023, me corrija um número, mas a gente chegou a essas reservas técnicas a mais de 30 bilhões, é isso, né? Então, Reserva 40. 40, isso. Arrecadação 30 e reserva 40, exatamente, obrigado. Então, e essa expectativa que nós temos com esse novo leque dentro do instrumento de garantia, principalmente, a gente pretende aí, pelo menos até 2026, a gente, no mínimo, duplicar essas reservas técnicas. E também, conforme dito pelo Márcio, isso aí, a maior parte dessas reservas aplicadas em títulos públicos, o que a gente condiciona isso ao governo a ter maior poder de investimento nas causas principalmente sociais e as outras mais. Quer dizer, isso partiu um tanto desse movimento da própria CNSEG, né? Esse trabalho junto ao governo federal, governos estaduais, né? Para fomentar esse seguro garantia, né? Para obras de infraestrutura, né, Antônio? O Diogo estava comentando sobre essa questão, e aí ele trouxe um dado muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também, sobre a questão da garantia, né? Hoje o mercado tem quase 40 bi de reserva, a gente tem uma expectativa de duplicar, triplicar até 2026, e quando você pega essa reserva, né, que ela pode ser como garantia, então vamos pegar hoje 40 bi de reserva, o quanto a gente pode fomentar o crédito, um crédito barato, né, um crédito com um risco menor, sim, tanto pro agente, né, financeiro quanto para quem está tomando. E melhor, o cliente ele não precisa se desfazer da sua reserva, da sua poupança. Então isso é na veia uma injeção na economia, porque você estimula das duas pontas, você estimula a poupança e estimula o fomento ao crédito. Então isso eu acho que é bastante importante. Em relação às garantias, a capitalização como garantia nas licitações, ela vem como um complemento. A gente sabe da importância e da força que o seguro tem. Mas o seguro ele tem também algumas limitações, assim como a capitalização tem, mas elas podem ser complementares. Sim. A capitalização é um instrumento desburocratizado, simples e líquido. Não precisa de avaliação de risco, não precisa de avaliação de crédito. Então, muitas vezes, o seguro ele acaba sendo negado, declinado por algum desses motivos. A capitalização não. Você adquire, no dia seguinte, no máximo no dia seguinte, já está constituída a garantia. Então, olha como que a gente pode estimular o setor nesse sentido. E, Antônio, você tocou num ponto interessante, aí eu vou pedir licença aí pelo meu Varanã da Saudade. O instrumento de garantia começou assim, lá pelo final dos anos 90, com uma economia informal muito grande, dificuldade de cadastro, de aprovação de cadastro para as pessoas alugarem imóveis, um corretor de imóvel começou com esse negócio, não, faz o título de capitalização e aqui está garantido para você o aluguel. Aqui, ele pegou o dinheiro dele, subscreveu o título, está calcionado para garantir o aluguel. E é desburocratizado, é simples o negócio, entendeu? Essa eu acho que é a nossa vantagem competitiva na hora de apresentar a solução. Quantos brasileiros têm títulos de capitalização? Existe esse número? Nossa, olha, é difícil dizer. Em pesquisa que houve, eu não peguei esse dinheiro, não. Leila pegou a gente agora. Eu peguei você. Ela fez os números, mas pesquisa não tinha volume, né? Porque em pesquisa que houve, o título de capitalização, ele só perde para a caderneta de poupança. Olha. Então, não saberia te dizer exatamente qual foram os números, mas assim, eu vou pegar, por exemplo, a empresa em que eu atuo. Somente no ano de 2023, nós vendemos mais de 150 milhões de títulos. Caramba! Então, sendo aí, multiplica isso por nós temos no mercado 17 empresas hoje, né? E ticket médio de quanto? Cada título, como é que é? Depende muito da modalidade. Tá. Então, existem empresas que atuam mais dentro de uma modalidade de filantropia premiável, como é o meu caso. Né? Outras atuam dentro mais do modelo tradicional. Então, dentro da filantropia premiável, um ticket de 20 a 30 reais, 10 reais. Dentro do tradicional, existem tickets aí de 100 reais, 500 reais, 1.000 reais ou muito mais.
Então depende muito da modalidade, da demanda que a gente precisa atender. Quando você vai para o instrumento de garantia, esse título já sobe. Já sobe. Né? Por exemplo, eu vou calcionar aqui um título de capitalização para garantir um aluguel, eu quero 6 meses de aluguel. Aí, sei lá, vai para R$6.000 o título, entendeu? E os valores são impressionantes mesmo. Eu tenho uma colinha aqui, acho que no ano passado, 1,6 bi, né, foram destinados para entidades do terceiro setor por meio da filantropia premiável, né? E aí, isso beneficiando a instituição que atua em educação, saúde, assistência social. Isso é algo que pode crescer, Antônio Carlos? Com certeza. Quando a gente pega essa estimativa aqui de potencial da FENACAP, a gente olha cada modalidade e a gente vê o potencial que tem esse mercado. A Cover pode dizer melhor que a Pemisa também, que são fortes nesse ramo, mas hoje a capitalização filantropia, na modalidade filantropia premiável, ela já é uma das principais fontes de fomento ao terceiro setor, a filantropia no Brasil. E como é um produto de baixo ticket, é um produto que tem um apelo lúdico muito interessante, além do grande propósito de doar, né? O brasileiro ele tem essas duas vertentes, seja buscando, né, a fezinha, ganhar, né, a sorte, seja também fazendo bem ao próximo. Então, isso é um mercado muito pouco explorado pelo potencial que tem. Então, a gente estima que pode crescer 5 vezes o que nós temos hoje, quando a gente tiver mais pessoas, mais empresas, né, mais sociedades de capitalização trabalhando nessa modalidade e quando a gente cada vez mais a gente consiga converter algumas modalidades, vou chamar de alguns produtos que tem hoje na praça que ainda não são capitalizações, principalmente na filantropia premiável. Então, assim, a gente entende que o potencial é muito grande. E esse 1,6 bi, ele é só a pontinha do iceberg ainda nessa modalidade. Quer dizer, pode chegar a quase 10. Pode, com certeza. E aí, nele, Antônio Carlos, eu vou buscar uma citação que ele fez um tempo atrás sobre o benefício do tradicional, que foi como a capitalização começou no Brasil, e falar na filantropia premiável, lá no Capimisa, a gente costuma dizer o seguinte, nesse produto todo mundo ganha. E se você não for sorteado, você ajudou uma causa social. Claro. Então, você tem entidades renomadas, a PAI, o Hospital do Amor, o Hospital da Esperança, que se beneficiam, como ele disse, e hoje tem nessa atividade do título de capitalização de filantropia premiável a maior fonte de transferência de recursos da sociedade civil. Muito interessante. E não é a empresa de cap que doa. Quem doa é o consumidor. Você é escritor. Nós somos só um instrumento para viabilizar essa questão. Pensando grande, então, tem um grupo de trabalho formado por FENACAP, CNSEG, FIDES, né, para discutir a internacionalização do produto, né, criar condições legais, operacionais, para comercializar os títulos em outros países da América Latina, nos Estados Unidos. Como é que está esse projeto? Isso começou nesse encontro da FIDES do ano passado, tá? Esse ano, não, perdão. Foi esse ano. Foi esse ano, não? Acho que foi ano passado. Nossa, rápido, foi ano passado. E uma iniciativa muito, muito puxada pelo nosso presidente da federação, o Denis Moraes. Já tivemos as primeiras reuniões. É um processo de longo prazo, porque envolve legislação nos outros países, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que Colômbia, México, Peru têm atividades similares, não exatamente igual ao título de capitalização com os conceitos que a gente tem aqui no Brasil, mas similares. E estamos trabalhando. São movimentos de longo prazo. Né? Nós vamos ter reuniões a cada 2 meses com representantes dos países. No Brasil, né? O Brasil coordenando é muito bacana, traz muito orgulho para o nosso serviço. Isso é consequência dos players de mercado que nós temos hoje no Brasil, das entidades de capitalização que nós temos hoje no Brasil, do sucesso que acontece hoje aqui, né? Então, como a gente um produto bastante flexível, bastante amplo, e isso aí com certeza os outros países aí ficaram de olho também nesse instrumento que é muito bacana aí, das mais diversas formas. Resumindo, vocês estão otimistas, tem muita coisa boa vindo por aí. Muito mesmo. A gente espera aí alavancar os números de uma forma bastante impactante aí nos próximos anos. O Luciano, na filantropia premiável especificamente, quando o Antônio falou ali do crescimento de 5 vezes,
A gente hoje não tem, por exemplo, entidades que beneficiam o meio ambiente. Olha, Eles não estão na regulação. É uma discussão que a gente tem com o regulador, né? De trazer outros tipos de entidades que também fazem um trabalho social, socioambiental. Ainda mais em tempo de ESG, que é um papel super atual, para que elas também se beneficiem. E com isso você passa a trazer consumidores que defendem aquela causa, claro. que não necessariamente defendem as atuais que a gente está trabalhando, entendeu? Isso é uma evolução, né? Porque, pelo que eu me lembro, isso aí, os títulos de capitalização, desde os idos de 2007, 2008, que já, de alguma forma, eles ajudavam algumas entidades. Tanto isso se tornou de uma maneira tão gritante que, com um novo marco regulatório, que foi em 2018, criou-se essa modalidade específica para tanto. Né? E agora, hoje em dia, se privilegia muito a questão da educação, saúde, mas também se vislumbra a questão do ambiental também. Luciano, Márcio, Antônio Carlos, foi um prazer enorme conversar com vocês, de verdade. Aprendi um bocado. Foi todo nosso aí. Nós agradecemos. E muito legal. E agradeço a vocês também pela companhia, pela audiência. Siga esse programa nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima. Tchau.